assistindo. Coloca oi, Pedro, coloca oi aí. Oi, Lília entrou, Aldeni conseguiu entrar. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus seja com todas vocês. Que bom que vocês estão aí. Glória a Deus, Deus é bom. Hoje vamos ter um culto abençoado para a glória de Deus, porque só a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Espero que a semana tenha sido boa na presença de Deus. Sei que nós temos lutas, temos dificuldades, mas vamos confiar no Senhor que tudo vai dando certo, que tudo vai se ajeitando, A mensagem de hoje é muito poderosa, porque é da palavra de Deus, e tenho certeza que vai trazer muito alento, muita alegria aos nossos corações. Não é verdade? Estão tudo bem por aí? Lília, mãe, Lucas, tudo tranquilo? Respondam aí no chat, E se tiver os pedidos de oração, coloca aí também, que nós vamos estar essa semana reforçando as orações, reforçando mais ainda diante de Deus nossos pedidos, nossas dificuldades, Porque Ele é bom. Eu não sei se os irmãos da PIB que estão conseguindo entrar. Vocês conseguiram entrar, foi com o link que eu mandei mesmo? Você mandou o link do MS. O Pedro mandou outro link? Mandou, Pedro? Tá bom. Porque a gente está estou fazendo esse culto diferente hoje, Porque é uma aprendizagem, um aprendizado. A gente vai aprendendo e vai usando as ferramentas para a gente poder colocar em prática, e melhorar o nosso culto ao Senhor Deus, Então, hoje temos as novidades e tudo vai dar certo para a glória de Deus. Boa noite, Marlene. Marlene entrou aí. Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Um abraço aí para os irmãos. Bom, enquanto os demais vão entrando, vamos orando para agradecer a Deus a sua misericórdia e a sua bondade para conosco. Então vamos elevar o nosso pensamento, o nosso coração ao Senhor, porque tudo Ele está vendo, tudo Ele está colhendo, porque o Senhor é bom, Nesses dias de dificuldade, nesses dias de tanta gente doente, tantas pessoas internadas, tantas pessoas aí vivendo incertezas, vivendo tempestades, passando por muitas calamidades, mas o Senhor Deus está ouvindo e está cuidando de cada um. Essa certeza que a gente tem que ter, Então vamos orar, curva sua cabeça e ore comigo em agradecimento ao Senhor por esta semana que passou, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por tudo que Ele vai fazer, Porque Deus tem muito para fazer na nossa vida. Então oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos pela tua beleza, pela tua santidade, pelo teu poder, pela tua graça. Tu és o Deus eterno, todo-poderoso, que criou o céu e criou a terra. Todo o controle de tudo está em tuas mãos, Pai. Muito obrigada, porque nós nos sentimos seguros, porque temos um Deus protetor, um Deus que cuida de nós, um Pai que nos colocou nesta terra para vivermos e vivermos a plena alegria na sua força. Nós agradecemos pela semana que o Senhor nos deste, pelos alimentos, Senhor, pela força, pelo trabalho, agradecemos pelas lutas, agradecemos pelos livramentos, Senhor, agradecemos pela nossa saúde, meu Pai, e colocamos na Tua presença, Senhor, as nossas vidas. Colocamos na Tua presença o nosso coração, nossa mente, que cada dia ele seja preservado para a glória do Teu nome. Renova as nossas forças no Senhor, renova as forças dos que estão passando por dificuldade, dos enfermos, restaura a saúde, Senhor Deus. O Senhor esteja visitando cada lar, cada pessoa, cada irmão, cada vida nesses leitos hospitalares que estão com o Covid.
ou com outras doenças, que o Senhor, Pai, afofas a cama de cada doente, trazendo ali, ó Deus, o consolo, o refrigério, a cura, Senhor Deus, porque é o que nós suplicamos, meu Pai, no nome de Jesus, pedindo que a tua potente mão seja sobre toda a terra, toda a humanidade. Toma os governantes em tuas mãos, tem misericórdia deles, Pai. Dê sabedoria e inteligência a eles, vindo do alto do céu, para que eles façam a tua vontade, reconheça o teu poder, reconheça a tua graça e a tua bondade, meu Pai. Que o Senhor livre a nossa nação, meu Pai, dessa peste que tem assolado o nosso país, que é a corrupção, meu Deus, as doenças, Pai, a má distribuição de renda, Pai, causado pela corrupção, ó Deus, causado pela ganância, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país e de todos os demais países. Nós te glorificamos, te adoramos no nome de Jesus, pedimos, ó Deus, que tu aceites este culto, que é para louvor e adoração do teu nome, Pai. Que tudo que for falado, tudo que for pregado, tudo que for ouvido, seja para a glória do teu nome, por meio de nossas vidas, serem vidas mais dignas de ti, Senhor. Ser vidas que realmente façam a tua vontade, que te sirvam em espírito e em verdade. Entregamos tudo em tuas mãos, pedimos teu direcionamento em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, então vamos escutar um louvor agora, tá? Nós vamos testar a nossa ferramenta. Coloquei alguns louvores que os irmãos me enviaram, né, irmão Eduardo? E nós vamos estar louvando ao Senhor nesse instante, tá bom? Então vamos aqui escutar, um louvor onde o Adrielzinho está tocando. O Adriel é um pequenininho da nossa igreja que está aprendendo a tocar teclado e já louva o Senhor. Olha que bênção, que maravilha essa criança, já tão pequenininho louvando o Senhor. Então nós vamos escutar esse louvor agora, no nome de Jesus.
Glória a Deus, né, irmãos? É bom louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome, porque só Ele é bom, só Ele é Deus, né? E só Ele é digno de louvor e de adoração, né? Senhor Deus tem sido muito bom para conosco, né? Senhor, se a gente for pensar nas grandes maravilhas que Deus tem operado em nossas vidas, nós nos envergonhamos das vezes que nós reclamamos, né? Das vezes que a gente murmura, porque Deus é bom. Mesmo passando as lutas, Deus é bom o tempo todo, né? E glórias a Ele. Vamos continuar louvando o Senhor também, com um louvor curtinho. Esse louvor eu passei até a semana passada, mas como agora a gente vai ver no vídeo, fica muito melhor, né? É da igreja PIB de Celândia, do pastor Gilberto, e a minha amiga me cedeu esse vídeo dos irmãos, né? E os irmãos podem ir preparando, falei para a Aline preparar uma música, o irmão Eduardo continuar preparando, o irmão Johnny, irmã Branca também, se quiserem preparar, só me mandarem o vídeo, né, pelo WhatsApp mesmo, que aí eu baixo e faço aqui a edição para colocar no culto, tá bom? Então a gente quer ver a nossa igreja cantando, nossos irmãos louvando ao Senhor, tá? Eu coloquei esses das outras igrejas, para a gente também ouvir, são nossos irmãos, são irmãos em Cristo, abençoados, que louvam a Deus com suas vozes, mas nós queremos a prata da casa mesmo. Então, os irmãos que louvam, o irmão John tem os instrumentos, tem a voz, junto com a irmã Branca, pode fazer na sua casa e nos mandar, tá bom? Para a gente escutar os irmãos e louvarmos o nosso Deus junto com os irmãos, tá bom? Então, vamos escutar aqui um outro louvor, nesse instante. Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois somos todos um, somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória a Deus, né? Maravilha, maravilha esses louvores. Traz refrigério para nossa alma, traz alegria, traz conforto. Como nós precisamos de tanto conforto nesses dias, né, irmãos? Com tanta morte, com tanta dificuldade, né? Com tanta luta. Precisamos de muita paz. Precisamos de muita segurança por parte do Senhor Deus, né? E a mensagem de hoje, justamente, nós vamos falar dessa segurança, dessa força, desse poder que o nosso Deus tem para nos tranquilizar, para nos acalmar, para nos dar a força que nós necessitamos, né? Porque Deus, Ele é tremendo, Ele é grande. Então, vamos meditar hoje na palavra que está lá em Salmos 89, os versículos 9 e 11. Então, vamos aí, os irmãos, procurem nas suas Bíblias, que depois nós vamos para o outro texto que complementa esse texto da mensagem de hoje. Dá um tempinho aí para os irmãos acharem, é bom a gente manusear a nossa Bíblia, marcar um texto que a gente achou que falou conosco, né, o nosso coração, para que a gente volte a ler, volte a meditar com mais calma, com mais paciência, né, com mais tranquilidade nesses textos que falam ao nosso coração, né? Então, o Salmo 89, versículo 9 e 11, na minha versão diz assim: Tu dominas o mar, poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas. Aí o versículo 11: O céu é teu e a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo o que nele existe. Amém. Vamos orar mais uma vez. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua bondade e misericórdia para conosco. Obrigada pela tua palavra, que é rica, que é poderosa, que traz refrigério e conforto ao nosso coração, Pai. Nós entregamos nesse instante esta tua serva que está a falar contigo e na responsabilidade de ministrar a tua santa palavra. Coloco-me humildemente na tua presença, pedindo, Senhor, que tu me capacita, que tão somente a minha boca fale aquilo que tu queres, Pai, nesta noite, para que traga conforto, alegria e paz ao coração de todos que estão ouvindo, Pai. E que todos possam ter a certeza de que o Senhor é Deus e que o Senhor está nos escutando, que o Senhor está ouvindo e está vendo o que está se passando conosco. E nós sabemos e confiamos que tudo o Senhor providenciará para o único propósito, que é para a glória do teu nome. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele vai nos falar a respeito do cuidado de Deus para conosco. Então, o Criador do céu e da terra. O verso 11 fala: Deus criou o céu, Deus criou a terra, e tudo que aqui existe, e tudo que existe no céu. Então, o Criador faz cessar a tempestade. Então, ele é o dono de quê? De tudo. E ele domina sobre tudo, porque ele é poderoso, que é o que a palavra está dizendo no versículo 9. Então, o título da mensagem é: O Criador do céu e da terra faz cessar a tempestade. Que tempestades são essas? O que é tempestade? No plano físico, quando a gente fala tempestade, se trata de agitação atmosférica,
São as chuvas, né? Chuvas que vêm muitas vezes violenta, com ventos, com granizo, que vem acompanhado de trovões, relâmpagos. É uma agitação, né? Uma agitação atmosférica que promove tudo isso, os raios, a chuva, o vento. E aí nós trazemos para o contexto espiritual a agitação que existe dentro de nós, no meio das tempestades dos nossos sentimentos, das nossas dificuldades, das nossas lutas, dos nossos medos e tantas outras coisas mais e mais que nós sentimos. Então, quando fala essa tempestade, nesse sentido. E aí nós vamos ver que a Bíblia, ela vai nos lembrar, como vimos através desse texto aí, que Deus é o Criador, e porque se nós lembramos que Ele é o Criador e Ele está cuidando de nós, então nós começamos a perceber que o Criador do céu e da terra pode criar um caminho para você, um caminho para mim, não é? Então, esse caminho nós sabemos que é Jesus Cristo, mas nem todos creem ainda em Jesus Cristo, então estão fora do caminho ainda. Então, esse Deus maravilhoso que nos lembra que Ele está no controle de tudo, que Ele é o dono de tudo, que Ele criou tudo, Ele quer nos lembrar e dizendo assim para nós: olha filho, olha criatura, né? Eu te criei, eu estou no controle, confia em mim, né? E aí hoje nós vamos justamente meditar sobre como vamos entender, ou como nós podemos, o que nós podemos fazer, o que o Criador pode fazer para que essas tempestades de nossas vidas cessem. Então, eu posso fazer alguma coisa? O Criador pode fazer alguma coisa? Sim, não é? Então, o salmista ele está dizendo: Deus, o Senhor, não é apenas o Criador do céu e da terra. Ele é o governante, né? E governa tudo, né? E ter o governo em meio à tempestade. E isso é importante lembrar, porque quando as tempestades da vida vêm, elas batem e parece que tudo está fora de controle, não é verdade? A sensação que nós temos em determinados momentos das nossas vidas, quando estamos diante dessas tempestades, é que tudo está fora do controle, é que não tem jeito, é que não há esperança. E aí bate o medo, bate a desesperança e a ansiedade tão grande que as pessoas não conseguem se voltar para Deus, né, para se lembrar desse versículo que Deus fala, que Ele é tudo, que Ele criou tudo, que Ele está no controle, não é verdade? Então a nossa meditação é essa. Quando uma onda de ansiedade vem sobre você, meu irmão, Deus pode acalmá-lo. Quando uma onda de medo vem sobre você, Deus pode tirar o medo. Quando uma onda de indecisão vem sobre você, Deus pode te dar a decisão certa que você tem que tomar, né? Quando uma onda de insegurança bate em você, o Senhor é a segurança. O Senhor vai dar a resposta, né? Quando uma onda de depressão vem sobre a sua vida, o Senhor vem trazer alegria para você, né? Então, o Criador, ele tem o poder de fazer a tempestade parar, não é verdade? O poder de fazer parar, de cessar, né? Então, nós vamos analisar 3 pontos aqui importantes dentro desse tema. Mas o nosso texto mesmo, que vai falar sobre essas tempestades, é o texto de Marcos 4, vamos lá procurar, Marcos 4, os versículos 35 ao 41. É uma passagem muito conhecida por todos, né? Que vai falar daquele momento que Jesus estava no barco com os discípulos. Não é isso? Então você acompanha aí comigo. 3 pontos importantes que a gente tem que se atentar. Tá bom? Então, 4 começa aí no 30 e 35. Diz assim: naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco
que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até o vento e nas ondas? Olha que maravilha! Quantas lições nós podemos tirar para as nossas vidas aí desse versículo maravilhoso. Olha só, primeiro ponto: Deus nunca é surpreendido. Então, tudo aquilo, aquela ventania, aquela agitação ali no mar, com os ventos e as ondas batendo no barco, o Senhor Jesus com certeza já sabia, né? Então, nessa ilustração, mostra que as tempestades vêm em nossas vidas e que elas nos tiram do nosso porto seguro, do nosso plano seguro, para o propósito de Deus, o Criador. Então, a gente poderia dizer assim: Deus coloca de propósito as tempestades em nossas vidas? Não, Deus não coloca nada de propósito, mas Deus permite. Então, Deus não causa a tempestade, Deus não causa o mal, mas às vezes Ele permite que as tempestades entrem em nossas vidas para seu maior propósito. Qual é o maior propósito de Deus? Em primeiro lugar, o maior propósito de Deus é a sua própria glória, é o louvor do seu nome. Então, esse é o primeiro. Então, toda a humanidade, toda a criação do Senhor, ela deve estar submetida à vontade de Deus, aos propósitos de Deus em primeiro lugar. E aí o Senhor, bondosamente, Ele vai nos conduzir a esses propósitos, que são propósitos bons para as nossas vidas, que são propósitos de paz, de alegria, de segurança, de fé. Não são propósitos de felicidade para as nossas vidas, né? Por isso que Deus permite, porque muitas vezes nós estamos acomodados, né? Na nossa maneira de viver, nós não estamos lembrando de Deus, né? E a palavra de Deus fala que Ele é Pai e Ele corrige a quem Ele ama. Então as tempestades, elas vêm, meus irmãos, para mim, para você, para todo mundo, né? Ela veio para o próprio Senhor Jesus quando Ele sofreu lá na cruz do Calvário, não que Jesus tivesse algum pecado, mas para que a vontade de Deus fosse manifestada no propósito ao qual Jesus tinha sido, né? Tinha sido estabelecido para ele, propósito de salvação para o homem, né? Então, olha só, Ele planejou para nós. Existe um propósito por trás de todo problema que entra em nossa vida. O Criador nunca desperdiça uma tempestade, ou seja, nada na nossa vida está fora do olhar de Deus, está fora da atenção de Deus. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Tem aquele versículo que diz: tudo tem um propósito debaixo, né, do céu, né? E aí, aqueles problemas que parecem imprevisíveis, ou como é que fala? A palavra é difícil de solucionar, né? Ou que não tem soluções, surgem inesperadamente, e aí a gente muitas vezes é pego de surpresa, né? Mas isso não surpreende a Deus, porque Deus sabe, e Ele quer nos colocar no caminho certo, que é o seu caminho, né? Então Deus sabe que há um propósito por trás de todas essas tempestades pelas quais nós passamos, né? E o propósito dele, como eu já disse, é engrandecimento do nome dele, e o propósito é que o plano que foi traçado para as nossas vidas se cumpra, que é o plano de sermos obedientes, adoradores a Deus e vivermos a vida aqui na terra conforme a vontade dele e para a glória dele, certo? Então, o peso da tempestade, ela serve para depois também de passarmos por ela, olharmos para o céu, né? E agradecer a Deus, porque a tempestade passou e ela nos redirecionou para o grande propósito dele na nossa vida e para o engrandecimento do nome dele.
Então, ou seja, né, tem uma frase interessante que diz assim, né, e a tempestade que nos leva ao nosso destino, né, se colocarmos nossas velas para pegar o vento do Espírito. Ou seja, né, a tempestade é colocada no nosso destino para que nós possamos arrumar a nossa velinha, não tem a velinha que vê a direção do vento, então o vento do Espírito, para que a gente pegue esse vento do Espírito e ele que vai conduzir o barco da nossa vida na direção correta é que vai levar a salvação, a nossa salvação, né? O outro ponto que nós destacamos, irmão, é que o Criador do céu e da terra, ele é mais forte do que a tempestade. Muitas vezes, quando estamos passando por lutas, pelas dificuldades, nós esquecemos que o nosso Deus pode tudo. Por isso que no início eu comecei com esse salmo, né, que reverencia Deus como Criador do céu e da terra, o Deus poderoso que tem poder sobre a natureza e sobre tudo, porque Ele está no controle de tudo. Então, muitas vezes nós esquecemos disso e tentamos resolver as nossas dificuldades pelas nossas forças, né? Ou queremos que Deus faça no momento que nós queremos. E não é assim, né? Deus é muito bom, porque se Ele escutasse o nosso pedido e respondesse imediatamente da forma que a gente quisesse, com certeza não iria promover na nossa vida a maturidade, a edificação, não é? Como é que fala? As necessidades, as coisas que precisaríamos entender para que nós pudéssemos crescer. Mas como Deus é Pai, é perfeito, é zeloso, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, por isso que é dever nosso de agradecer sempre pelas lutas que passamos, porque há um aprendizado, há um ensinamento, né? Então, agradecemos a Deus, pois o Criador é mais forte que a tempestade que você está enfrentando, irmão. É mais forte que qualquer tempestade. Em Marcos 38, quando a gente leu aqui, no versículo 38, que eu vou ler novamente aqui, para a gente enfatizar, que aí ele diz assim, Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Quantas vezes nós falamos isso, irmão? Estamos passando por luta e aí nós falamos igualzinho os discípulos. Aí nós falamos assim, Deus, o Senhor não está se importando com a minha situação? O Senhor, por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? Né? Nós fazemos isso. Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? O Senhor não se importa comigo? O Senhor não está vendo minha situação? Né? Então, irmãos, talvez ninguém saiba a intensidade da tua dor. Talvez ninguém saiba a intensidade da tua situação, né? Do teu coração. Às vezes, as tuas lágrimas, ninguém sabe a intensidade das tuas lágrimas, né? Mas eu quero dizer para você, irmão, nessa noite, que Deus sabe, Deus está ouvindo, Deus está acolhendo. E se tu estiver colocando tudo isso na presença dele, na mão dele, esperar o tempo dele, tu vai receber a vitória, tu vai receber o direcionamento. Porque enquanto isso, o Senhor está trabalhando na vida dos que tu tem orado, está trabalhando na tua vida, na vida da tua família, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, tão educado, Ele trabalha em silêncio, Ele não precisa gritar, Ele não precisa invadir ninguém, Ele não precisa apontar o dedo e acusar ninguém, porque a sua palavra, por si só, ela já traz o que nós precisamos saber, entender e o que precisamos fazer. E a palavra de Deus, lá em 2 Timóteo 3,16, se não me engano, diz, toda a palavra de Deus ela é apta para tudo, para o ensino, para a correção, né? Para a gente saber de tudo. Então é essa palavra que nós temos que recorrer para sabermos de tudo que nós precisamos fazer para agradar o nosso Deus, que é o propósito principal, né? Então você está aqui vivendo, né? Você está nesta terra para viver a palavra de Deus, né? Para falar o que Deus tem feito por você, para anunciar com gratidão
as tempestades pelas quais você já passou e que o Senhor te deu a vitória, ou que o Senhor te deu a libertação, ou que o Senhor acalmou. Então tem várias maneiras do Senhor responder. No meio de uma tempestade, ele acalma de uma vez, ou então ele vai ali, você vai andando no meio dela, mas passando por ela e dando glórias a Deus. Então Deus tem o tempo determinado para todas as tempestades, né? Basta que nós confiemos com toda a nossa força, toda a nossa fé, né? Aí no versículo 40, ele vai dizer assim, né? E ele perguntou, aí ele disse assim, o vento parou e tudo ficou calmo, né? Então Jesus falou assim, 39, né? Vamos lá. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse logo, silêncio, fique quieto. Olha só, Jesus falou com o vento e ele obedeceu. E nisso os discípulos puderam ver que havia poder em Jesus, que havia autoridade em Jesus, uma autoridade, um poder sobre a força da natureza. E o vento obedeceu e a tempestade parou e tudo ficou, como relata aqui, tudo ficou calmo, tudo ficou quieto. Então é desse jeito que Deus age na nossa vida, irmãos. No meio das turbulências, das nossas emoções, dos nossos problemas e dificuldades, o Senhor Jesus fala assim, basta, chegou o tempo do fim. E aí tudo fica calmo, tudo fica tranquilo, como nessa ilustração. Não é verdade? Quem nunca experimentou isso na vida? Talvez não tenha recordado, talvez não tenha trazido à memória com um coração grato a Deus. Mas nós precisamos fazer essa volta, trazer à memória, né, como a Bíblia diz, o que o Senhor fez por nós, para que diante de cada uma das tempestades que nós vamos ainda enfrentar até Jesus voltar, nós tenhamos mais força, nós tenhamos logo a providência de colocar Jesus, Jesus do Senhor que está à frente, Senhor resolva, Senhor me ajude. E aí, com certeza, as tempestades elas vão ficando cada vez mais rápidas as suas passagens. Porque há tempestades que duram mais tempo, há tempestades que duram menos tempo. E isso também depende de nós, no sentido daquilo que o Senhor está querendo nos mostrar e nos ensinar, a gente aprender com mais rapidez. Porque tem uns que insistem ainda em ficar ali no tumulto, no olho do furacão, sabendo o que tem que fazer e não faz. Então vai ficar lá no olho do furacão muito tempo. Deus, né, é misericordioso e bondoso, mas ele não invade ninguém, ele tem o livre, a liberdade, dá a liberdade, na verdade, para nós, das escolhas que queremos, né? Muito bem. E o terceiro e último ponto, aliás, tem um versículo que eu queria compartilhar, e os irmãos anotem aí, é um versículo maravilhoso, anotem aí na sua Bíblia, escreva aí, que fala assim, então os discípulos eles achavam que Jesus não faria nada, então quando chamou, Jesus está dormindo, está quietinho, muitas vezes as pessoas pensam, Deus está dormindo, Deus esqueceu de mim, negativo, Deus não esquece de ninguém porque Deus não dorme, Deus está atento, né, meu irmão? Atento, a gente dorme demais, né? Dorme no ponto e às vezes a gente é pego de surpresa, né? Mas o Senhor não é pego de surpresa porque não surpreende ao Senhor essas coisas porque Ele sabe de tudo. Então, os discípulos, eles achavam que Jesus não faria nada, né? Então, eles agiram sem fé. Tanto é que Jesus fala com eles aí no próximo versículo, né? Porque eles deixaram o medo dominar. Então, muitas vezes, nós deixamos o medo nos dominar. Temos o medo de tomar uma decisão, temos o medo de agir, temos o medo de cortar os laços com coisas que nos prendem, que nos fazem mal. Então, é uma dificuldade, a gente sabe que não é fácil. Por isso é que a gente precisa, o mais rápido possível, tomar a decisão de colocar as coisas na presença de Deus, pedindo a direção dEle. Porque quanto mais a gente demora, ou quanto mais a gente tenta pelas nossas próprias forças, nós perdemos tempo, né? Então, é preciso agir com rapidez e ter prontidão para estar aos pés do Senhor. Davi, ele foi considerado segundo o coração de Deus porque ele tinha prontidão em acertar o passo nos caminhos do Senhor.
né? Então parou ali, encontrou uma pedrinha, tropeçou, poxa, larga essa pedra para lá e vou seguir em frente. Não vou ficar remoendo, não vou ficar ali, não sei se eu vou fazer, eu não vou. Então inclina o espírito, né? Inclinava com certeza de Deus, inclinava ele e ele ia nessa onda do espírito, entendeu? E muitas vezes nós não fazemos isso, porque se o espírito diz que estamos errados, se o espírito diz que precisamos melhorar, nós temos que correr com pressa e fazer, porque senão perdemos tempo nessa vida, né? Perdemos tempo vagueando, né? Rodando e não chegando a lugar nenhum, porque o verdadeiro caminho é o que conduz à vida eterna, e é esse que o Senhor nos mostra, né? Então o versículo é 1 Pedro 5,7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade é uma coisa terrível, irmão. A ansiedade são as nossas preocupações, são os nossos medos. O medo do amanhã, o medo disso que não vai dar certo, o medo daquilo outro. E aí vivemos essa ansiedade, o coração fica pesado e a angústia vem. E muitas vezes a gente fala assim, é o inimigo. Não é o inimigo. Somos nós que criamos muitas coisas e sobrecarregamos a nossa alma, o nosso coração com todas essas turbulências e que se torna uma grande tempestade, não é? Muitas vezes dentro de nós. E aí o que nós temos que fazer? Lançar sobre Deus a nossa ansiedade, orar, Senhor, é assim mesmo, Senhor, me ajude, purifique minha mente, meu coração, olha isso aqui que eu tenho que fazer, me dê coragem para fazer porque é o certo. Então está o tempo inteiro, 24 horas, com a tua mente ocupada com as coisas de Deus, irmão, enchendo o teu coração, né? E aí nós vamos nos conduzindo conforme a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, né? Então o último ponto o Criador do céu e da terra pode substituir a tempestade pela quietude. Nós já falamos sobre isso, né? Que aí o versículo diz isso, né? Esse 39 que estamos lendo. Tudo ficou em silêncio, tudo ficou quieto, né? E aí Jesus, no versículo 40, ele perguntou, por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Então Jesus falou com os discípulos e fala conosco hoje. Por que nós continuamos tão ansiosos? Por que continuamos tão medrosos? Não temos fé? Né? E aí ele diz no 41, e os discípulos cheios de medo diziam uns aos outros, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Então, se é uma coisa que temos que pedir ao Senhor, irmão, que é uma tempestade que atrapalha muito a nossa vida, em vários momentos, é o medo, né? O medo de se lançar completamente diante de Deus e esperar nele, porque somos ansiosos e quero fazer as coisas da nossa maneira. Então, esses medo, e que nós precisamos pedir ao Senhor para tirar do nosso coração, para que tenhamos leveza, suavidade, clareza das coisas, né, na nossa mente, do que o Espírito quer falar conosco. O Espírito fala o tempo inteiro conosco, mas se nós estamos em um turbilhão de emoções e de medos, nós bloqueamos essa comunicação. E aí nós deixamos de desfrutar, né, nos momentos certos da nossa vida, na alegria da família e tantos outros momentos, porque bloqueamos muitas vezes a ação, a voz do que o Espírito quer falar para nós, né? Então esse último ponto, vamos fechar assim, né? O Criador ele pode substituir a tempestade pela quietude. Então a tua tempestade, a minha tempestade, a tempestade que muitos estão passando nesse momento, com a doença, com as dificuldades, com a falta de emprego, tanta gente perdendo emprego, meu Deus, nesse momento de pandemia. Então tudo a gente pode colocar nas mãos do Senhor, porque tudo está no controle dele. Esse vírus que está aí, ele está no controle do Senhor. É um tempo, é uma tempestade, são ondas que nós estamos passando. E que com certeza o que o Senhor ele quer nos mostrar, ele quer que aprendamos algo. Então vamos pedir ao Senhor que nos ensine, que nos diga, Pai, o que queres de nós, o que temos que fazer. Tira a ansiedade, tira o medo e nos ajude a viver plenamente, né, fazendo a tua vontade, olhando o próximo, né, ajudando, compartilhando, que é momento de compartilhar, é momento de ajudar, é momento de dividir. Então o Senhor, ele está mostrando no meio dessa tempestade o que quer que nós façamos, o que quer que nós mudemos em nossas vidas, né? E aí na tempestade eu tenho que escolher se eu vou ficar no meu mundo, no meu medo, se eu vou focar no meu medo ou se eu vou focar no Senhor Deus, né? Então só temos duas decisões nesse mundo. Ou seguimos o Senhor Jesus
e vamos para o céu, ou desistimos e vamos para o lugar oposto ao céu, né? Que nós sabemos qual é. Então, a pergunta para nós: o que vou escolher? Vou focar em Deus e colocar minhas tempestades na mão dele? São tempestades que vêm à minha vida? Ou vou continuar com o meu medo, né? E me distanciar e continuar distante do Senhor, né? Então, quando concentro em Deus, Ele traz a quietude. Mesmo que você está no meio do furacão, no meio do vendaval, você está com Deus. Deus está com você e Ele te acalma, né? A tempestade do medo se torna a quietude da fé. Então, aqui essa frase é muito interessante. A tempestade do medo se torna a quietude da fé. Então, em meio a tudo isso que estamos vivendo, o que isso tem que gerar em nós? A fé. Então, essa tempestade todas que nós estamos vivendo, ela tem que promover. É necessário que ela promova dentro de nós, que nós vamos ali redirecionar todas as nossas forças para a fé. A fé no Deus Criador do céu e da terra, que pode todas as coisas. Lá no Salmo 46:10, ele vai dizer assim, para mim e para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete. Deus está no controle, deixa Deus assumir o controle, deixa Deus agir, deixa Deus fazer, porque Ele sabe fazer o que é melhor para a tua vida, o que é melhor para mim, né? Então, meu querido irmão, com essa mensagem, o que o Senhor colocou no meu coração para trazer para os irmãos é isso, que nesses tempos de tempestades que estamos vivendo, vamos transformar, né, tudo isso, todo medo, né, nessa quietude que vem do Senhor, que vai promover a fé dentro de nós. Quando Ele diz para nós nos acalmarmos, para nós ficarmos quietos, porque Ele é Deus e está cuidando de nós. Então vamos crer e continuar firmes no Senhor, fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos, que é, em primeiro lugar, adorá-lo, obedecer o seu santo nome e viver uma vida agradável a Ele, que com certeza tudo isso vai ser para a nossa vida refrigério, alegria ainda nesta terra, né? Porque a nossa pátria é a pátria lá de cima, é onde o Senhor nos espera. Queridos irmãos, é essa palavra que eu tinha para os irmãos nessa noite. E rogo a Deus que abençoe a tua vida, que lhe dê a sabedoria, que medite nesses textos, né? Porque o Senhor, Deus, tem tudo para nós. Basta a gente buscar, basta a gente se esforçar em buscá-lo, em conhecê-lo, para que nós possamos nos apropriarmos dessa autoridade, desse poder que Ele conquistou para nós. Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós, né? Então, é no Senhor que temos as coisas, é no Senhor que podemos todas as coisas, tá bom? Que o Senhor continue abençoando a tua vida, né? E que essa mensagem seja de refrigério para o teu coração, tá bom? Nós não terminamos ainda o culto, nós vamos continuar louvando ao Senhor, vamos louvar. Temos ainda um louvor no final, vamos ter um louvor e depois vamos ter um finalzinho com uma música onde os irmãos vão ficar meditando e vamos ter a oração. Então, nesse instante, nós vamos ter uma música muito rápida e em seguida eu volto para a gente fazer a finalização do culto, tá bom? Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás.
vamos aprendendo, tá? Quero agradecer a Isabel, que mandou esse vídeo do irmão dela, o irmão Eliseu Santos, do Nascimento, Formiga, que cantou no violão, tocando aí para nós essa canção maravilhosa, né? Deus continue abençoando a vida dos irmãos, né? E antes de encerrarmos o culto, né, agradecemos a todos pela presença, agradecer a todos que estão aí, um abraço a todos, um beijo, que Deus continue abençoando poderosamente a vida, e creia, meu irmão, creia que Jesus está voltando, e que o nosso momento aqui nessa terra está cada dia menor. Então, o nosso tempo está cada dia menor, vamos nos esforçarmos para fazermos o melhor para o nosso Deus, para quando nós nos encontrarmos com Ele, Ele abrir aquele sorriso maravilhoso e dizer: esse é meu filho, né, em quem tenho alegria, né? Glórias a Deus por isso, tá bom? Então, eu vou colocar a bênção, né, no nome do Senhor Jesus, com a autoridade e humildade do nosso Senhor na minha vida. Eu quero dizer, meus irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, hoje e sempre. Que te dê uma semana de paz, as lutas vêm, mas uma semana de vitória, uma semana poderosa na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o Senhor à frente da tua vida, com todo o seu poder, com Ele no controle da tua vida, em nome de Jesus, tá bom? E assim eu me despeço, vou dar uma olhadinha aqui no chat, para ver o que vocês mandaram aí, tá bom? Então, um abraço aí a todos, obrigada a todos. A Inácia que tá aí, um abraço, minha amiga, um abraço, minha mãezinha, meu filho Lucas, deixa eu ver quem mais tá aí, o André, um abraço, a Rosângela, a Branca, Arlene, Fátima, Valdir, Aline, acho que não esqueci de ninguém não, né? Todos estão aí, né? Que Deus continue abençoando todos vocês. A Isabel que tá aí, um abraço, Bel. Gente, saudades de todos vocês, tá? Logo estaremos juntos em nome de Jesus. Fiquem com Deus, uma beijoca e mais uma vez uma semana abençoada. Vou deixar aí um louvor para vocês meditarem, um finalzinho de culto, uma canção, tá? É só um instrumental. E assim nós encerramos este ato de culto e agradecendo ao Senhor pela sua bondade e misericórdia para conosco, né? Sou muito grata ao Senhor pela sua bondade e misericórdia, tá bom? Beijos!